Oi, gente. Eu sou o Valdson Diniz. Vou apresentar para vocês os vídeos da minha disciplina de Prática de Ensino em História 7 do curso de História do campus do Pantanal de Corumbá. Espero que todos possam aproveitar e deixar depois suas dúvidas aqui no canal e aguardar para eu poder responder assim que possível. O texto número 1 do cronograma da disciplina, A Educação para Além do Capital, de Istvan Meszaros, é um texto bastante curto que abre uma série de perspectivas para o debate. Então é importante que o estudante observe o grau de complexidade, porque é uma palestra que o autor condensa uma série de ideias e como um autor marxista, ele vai requerer das pessoas que têm pouca leitura em Marx, no materialismo histórico dialético, uma atenção maior, porque ele é seminal, né? Ele abre caminhos, ele abre possibilidades, ele nos incita a pensar, a refletir sobre mais questões. Então, a educação para além do capital, como outros textos de críticos do capitalismo, em especial dentro da educação, é um texto que vai mostrar a necessidade de não conciliarmos com a educação burguesa. Quer dizer, o professor não pode conciliar com a educação burguesa, com os currículos burgueses, com os modelos de formação humana burgueses. Quer dizer, não se pode acreditar, não se pode ter ingenuidade que nenhuma reforma dentro do capitalismo vai permitir uma mudança que seja adequada, substancial para a vida da classe trabalhadora e de seus filhos. Então, nós, como professores, como intelectuais, precisamos ter uma intensa vigilância sobre o nosso fazer pedagógico com o objetivo de formar pessoas para a reflexão. Então, o primeiro item, a lógica incorrigível do capital e o seu impacto sobre a educação, o autor mostra a necessidade de ter claro o processo de análise que o Marx faz do século XVIII para o XIX, mostrando lá que a formação da classe trabalhadora é um processo de violência, é um processo de exploração brutal, que as narrativas que a gente tem, por exemplo, no Brasil, no livro didático, acabam entronizando como normal, entre aspas, como aceitável, como ideal, a formação do Estado, a formação das monarquias, das repúblicas burguesas, mediante o processo de violência que resulta na formação da classe operária na Europa. E, consequentemente, isso também vai permitir a aceitação de processos de violência na América, como foi o processo de escravidão. Então, o autor mostra para a gente que essas narrativas triunfantes do capitalismo, elas têm que ser criticadas, têm que ser lidas a contrapelo. E aí eu faço menção a uma obra muito importante que vocês devem ler, que é o E.P. Thompson, A Formação da Classe Operária, que é um conjunto, é uma obra grande, mas que é muito importante que todo acadêmico leia para poder entender o processo de violência, de expropriação que gera a classe operária na britânica. Então o Thompson, junto com o autor lá do Mundo de Cabeça para Baixo, esqueci o nome do autor, que trata da reforma protestante, ele é muito importante para a gente compreender que a Revolução Industrial não é nada maravilhoso, que o progresso técnico é uma coisa importante, a criatividade humana é uma coisa importante, mas ao mesmo tempo as violências que foram desenvolvidas contra essas pessoas no processo de expropriação são processos muito absurdos
que nós não podemos ocultar, que nós não podemos deixar de mencionar para os nossos estudantes, nas nossas aulas. E isso é importante para a nossa formação como professor. Porque se eu acredito na lógica triunfante do capitalismo, eu acabo endossando todos os movimentos nos quais o Estado impõe a sua ordem pela violência, nos quais o Estado aliena a classe trabalhadora, e assim eu acabo justificando a ordem. E aí o autor nos leva a perguntar: que tipo de escola queremos, que tipo de escola temos e o que a gente tem feito como professor, como intelectual. Então, nós não podemos aceitar uma escola burguesa, um currículo burguês, travestido de uma escola pobre, travestido de uma escola formalista, burocrática. Nós temos que transformar esse espaço escolar, esse espaço de educação em um espaço de vida. Porque o autor fala que a educação são todos os processos, do começo da vida do ser humano até a sua morte. Então nós precisamos descentrar a ideia da educação apenas do ambiente escolar e colocar como possibilidade e colocar como legítima a educação dentro da fábrica, a educação dentro do partido, a educação dentro dos grupos de mulheres e em outros espaços que também são legítimos. Aí nós temos que nos perguntar por que é que nós vamos referendar apenas a educação burguesa e não valorizar e não incentivar os espaços de debate, que são espaços de educação também, como os partidos, as associações e sindicatos de trabalhadores. Eu creio que é nesse sentido que os professores, como intelectuais, precisam atuar, porque aqui também o autor cita o Antonio Gramsci, o filósofo pensador italiano da época dos anos 30, do século 20, e o Gramsci fala da necessidade de a gente ter os intelectuais orgânicos, quer dizer, de dentro da classe. E junta isso com a perspectiva que o Marx desenvolve aqui nesse texto que o Mésaros divulga nessa palestra, a gente tem um amplo quadro de possibilidades de análise sobre o fazer pedagógico. Então, quer dizer, a gente sabe que o reformismo burguês não dá certo. A gente sabe que o socialismo utópico lá do século XIX, do Robert Owen, do Proudhon, do Fourier, de tantos outros, que tentaram reformas dentro do capitalismo, que apelaram para os sentimentos cristãos, idealismos, etc., etc., não dão certo. Então, como é que hoje nós podemos pensar a escola burguesa do ponto de vista da conciliação de classe? Nós não podemos aceitar. Então, a gente, como intelectual, tem que manter essa rebeldia contra os modelos de conciliação de uma educação que pretende fazer o quê? Conservar o pobre no lugar dele. Isso é importante que esse autor nos mostra. É importante porque ele tem essa ousadia, essa rebeldia, que vai no cerne da questão, que como Marx, a crítica tem que ser radical, quer dizer, ir à raiz. E aí ele nos diz que o que a escola burguesa faz? Ela conserva o pobre no lugar dele. E aqueles que conseguem sair daquela condição de pobre, daquela classe trabalhadora, acabam referendando a meritocracia, que é o que ocorre com grande parte das pessoas que chegam ao extrato conhecido como classe média. Então, o autor tem um conjunto de ideias muito de grande beleza, de grande vigor, o pensamento desse intelectual aqui, que nos ajuda a pensar como que nós chegamos a esse modelo de educação burguesa. E ele coloca aqui que nós, como latino-americanos, temos mais um problema, que é pensar esse legado da escravidão, esse legado da destruição dos povos originários, e como é que a gente lida com isso no nosso cotidiano. Como é que a gente ensina história na América Latina? Semelhante a que se ensina história na Europa, será? Nos Estados Unidos? E os povos originários, o que foi feito deles? Como que essa narrativa capitalista lida com esses povos originários? Por que no Brasil hoje, do governo do Inominável,
nós temos uma grande quantidade de pessoas reproduzindo fake news contra os povos originários, os indígenas, né, brasileiros, considerados que não são mais índios, os quilombolas, que segundo aquela criatura que ocupa o governo em Brasília diz lá que pesam mais de 50 arrobas, 20 arrobas, né? Num claro processo de desumanização daquela população brasileira negra, é importante dizer brasileira negra. Então, o papel desse texto do Mésaros é nos ajudar a pensar que tipo de história nós temos ensinado e que ideologia a gente tem referendado nas nossas aulas. Ou nós, como acadêmicos, né? Que tipo de história a gente tem digerido e pensado? Porque o nosso fazer já começa na maneira como a gente tem pensado a história. Se a gente não colocar o elemento contestador, essa paixão que há no texto do Mésaros, que emana do texto do Marx, a gente não constrói uma narrativa da história brasileira, da história regional, que seja pujante, que tenha beleza, que tenha capacidade de formar verdadeiramente o indivíduo para a luta política. Eu acho que o principal que o texto do Mésaros aqui nos apresenta é essa necessidade de revigorar a nossa prática pedagógica. Que nós não podemos conciliar, por exemplo, com essa BNCC burguesa que está aí. Então, nós já tínhamos falado em outras oportunidades, isso não aparece aqui no texto do Mésaros, mas estudando a BNCC aqui no Mato Grosso do Sul, com a sua variação, com o currículo do Fundamental e Médio, a gente observa uma tentativa clara de conciliar o agronegócio com as populações indígenas, de conciliar o tal desenvolvimento sustentável com a pobreza, quer dizer, o trabalhador pode deixar de ser pobre mediante determinadas práticas, que são práticas burguesas, como o autor mostra aqui, práticas de conciliação que tentam maquiar a ferocidade do capitalismo. E isso é muito presente na BNCC aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul. E creio que quem lê o Mésaros e vai ler a BNCC e já leu o PCN de História tem claro a necessidade de subverter todos os projetos e processos de educação burguesa. Como é que se faz esse processo? Ora, nós precisamos pensar que no dia a dia do professor, ele está lá sozinho com a sua turma. Então imagine, nas suas reuniões pedagógicas, você precisa liderar, conduzir e discutir esses processos com os professores da área de humanas, de forma a iniciar coletivamente uma reflexão, uma luta sobre a escola que temos e a escola que queremos, o currículo que temos e o currículo que queremos. Então a ideia de uma escola formal, uma escola burguesa, uma escola para inglês ver, que é só cumprir as burocracias, ela não cumpre nem a base da BNCC e ela também não colabora para a emancipação. Então a gente tem que pensar que ao sabotar, entre aspas, o ensino burguês, o professor está de fato ensinando, está de fato dando razão para que os estudantes estejam na escola, estejam contestando, estejam pensando e aprendendo em coletivo. Porque quando se diz sabotar, muitas pessoas dizem assim, mas a coordenação, a direção querem que cumpra, eles querem que faça, querem que cumpra. Mas o que o professor está dizendo nas suas aulas sobre o direito à terra? O que o professor está dizendo nas suas aulas sobre os direitos humanos? Sobre a escravidão indígena e negra? Sobre as narrativas colocadas sobre a história colonial brasileira? Então, isso são questões muito específicas que o professor pode e deve refletir de forma revolucionária. Então, é importante o professor de humanas não se limitar a essas questões e pensar o que ele sabe como intelectual, o que ele pode construir coletivamente com outros professores e como que isso pode empolgar toda uma escola. Então a gente tem que pensar que é possível fazer esse tipo de trabalho, porque muitas vezes a gente já não tem público na escola, a gente já não tem estudantes, já não tem
possibilidades, e esse tipo de trabalho de uma reflexão de empoderamento para a ação política é muito importante, sobretudo para manter o estudante dentro da escola. Por isso que o autor fala aqui no item 2, os remédios não podem ser só formais, eles devem ser essenciais. Quer dizer, que tipo de trabalho que eu estou fazendo? Eu estou conciliando com o opressor? Eu estou conciliando com a burguesia, com a elite latifundiária de Mato Grosso do Sul? Ou eu estou trabalhando com a classe trabalhadora para que ela entenda o seu lugar, o que lhe cabe dentro dessa estrutura capitalista e mostrando para ela as possibilidades de contestação? Quais os caminhos que já foram escritos lá no século XIX por Marx, se não a organização dos locais de trabalho a partir do debate político? Então, eu sou professor, meu local de trabalho é a escola. Vamos organizar a escola para o debate político. E depois vamos organizar o bairro, vamos organizar a cidade. Mas a escola tem que estar organizada. Eu tenho que começar a organizar a escola para que o estudante do EJA, do noturno, vá organizar o local de trabalho dele depois. Então, alguém precisa começar. E o professor que lê Marx, que lê A Educação para Além do Capital, essa obra do Mésaros aqui, fantástica, não pode passar incólume, quer dizer, não pode passar batido e continuar essa educação burocrática, esse ensino de história narrativo, cronológico, muitas vezes biográfico, que não colabora para nenhum processo de entendimento do estudante, da sua condição como parte da classe trabalhadora. Então eu creio que é fantástica a possibilidade de ensinar a história a partir da contestação da identidade que nos é colocada como classe trabalhadora. Quem somos nós? Porque ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser classe trabalhadora, todo mundo acha que é classe média, né? Assim como ninguém quer ser negro, ninguém quer ser boliviano em Corumbá. Então nós precisamos trazer o debate histórico para o tempo presente, para o lugar desse estudante, que é o Mato Grosso do Sul, que é Corumbá, que é a fronteira Brasil-Bolívia, e a partir daí debater a filosofia de Marx. Então a gente vai ao passado, vai à Europa e vem ao presente, vem ao nosso particular, ao nosso regional, que é Corumbá, Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia. Então esse constante ir e vir, a diacronia, a sincronia é muito importante para o ensino de história. Mas o professor tem que ter leitura, ele tem que aliar o conhecimento do currículo, do livro didático, com o debate das obras filosóficas, como é essa obra aqui do Mésaros, que sintetiza uma série de outras ideias que são muito importantes e que a gente volta a debater ao longo da prática de ensino desde o primeiro semestre, né? Porque lá no primeiro semestre de História, não sei, quem lembra na graduação, eu acabei de debater com o pessoal a formação da democracia brasileira, o papel da AMPU, o papel das associações de professores como a POESP, a luta para constituir a LDB, que resulta nos PCN, e a luta para expandir a universidade e criar cursos de história. Então a gente vem nesse processo de conhecer a história da própria universidade, a inserção das licenciaturas e o debate histórico-filosófico em Marx. Todo esse processo culmina com a BNCC e o estudo dos currículos de Mato Grosso do Sul, os currículos do Brasil, portanto, para formar um professor apto à reflexão, que é, como eu sempre digo, que tem que saber mais que o livro. E pasmem, tem gente que não acredita que um professor saiba mais que o livro, mas a gente luta, a gente milita para que as pessoas saibam mais que o livro, justamente para que a gente cumpra esse papel de intelectual, né? De não endossar a manipulação, de não endossar a alienação que é feita pelos manuais escolares e pelo próprio processo burocrático, pela própria rotina da escola, que acaba inibindo o livre pensar do professor
ao trabalhar sozinho, ao ser superexplorado, trabalhando muitas vezes 3 turnos, não é? Então, nessa realidade é que a gente se insere e faz a crítica da necessidade da radicalidade de Marx no dia a dia dos professores. Espero que esse vídeo inicial contribua e quem tiver questionamentos, quem tiver dúvidas, ativa aí as notificações, questiona lá que eu respondo assim que puder. Muito obrigado.